meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor nos chama a uma missão. Todos nós temos uma vocação. Todos nós recebemos este chamado de Deus na nossa vida. Celebrando esta liturgia, nós vemos no Evangelho, de maneira especial, este chamado concreto de Jesus na vida dos 12 discípulos. Daqueles que estavam entre um maior número de pessoas, Deus, através de Jesus, os chama a seguir a sua missão. Mas não é um chamado qualquer, é um chamado que de fato requer de nós um compromisso. Aqui nós vemos que Jesus conclui este chamado e chama os que ele quis. É preciso ficar claro que a iniciativa é sempre de Deus. Deus chama os que ele quis. Por isso não cabe a nós julgarmos quem é aquele que Deus escolheu. Se aquele que Deus escolheu ou deixou de escolher é correto ou não, está cumprindo a sua função ou não, não cabe a nós julgar. O julgamento será feito por Deus. É a Deus que aqueles que ele o chama prestará contas. Por isso é interessante e é importante que nós saibamos, ele chamou o que ele quis. E se nos chamou, ele espera de nós uma resposta. Aqueles que ele chamou foram até ele. Se somos chamados por Deus a viver nesta vida, se somos chamados por Deus a este caminho de santidade, a pergunta que nós podemos nos fazer é se nós temos ido até ele. Porque Jesus nos chamou simplesmente para fazermos coisas. Jesus não nos chama para grandiosas obras, por mais que elas aconteçam, é verdade. Mas o motivo pelo qual Jesus nos chama, e está muito claro no Evangelho, é para que nós ficássemos com Ele. E depois de estarmos com Ele, aí sim, Ele nos envia a pregar com autoridade para expulsar os demônios. É necessário primeiro ficar com Jesus. É aqui que acontecem as confusões no chamado de Deus para cada um de nós. Deus não nos chamou para ficarmos fazendo coisas, para ficarmos inventando planos. Deus nos chama para ficar com Ele. E aqui mais uma vez, quanto tempo nós temos gastado na presença de Deus? É claro que teremos as nossas justificativas, claro que encontraremos os nossos motivos para dizer que não podemos gastar tanto tempo assim, mas quanto tempo nós perdemos em tantas outras coisas,
que nós não mudamos na nossa vida, que poderíamos mudar, mas não mudamos. Poderia aqui dar diversos exemplos, fazer diversas comparações, mas mais do que isso, quanto tempo nós temos gasto na presença de Deus? Quanto tempo nós usamos do nosso dia para estarmos a sós com Ele, para vivermos este chamado que Ele faz na vida de cada um de nós? Não podemos deixar que esta pergunta se perca na nossa alma. Nós precisamos, diante de Deus, de fato, responder a Deus. E se não está bem, e se não temos gastado o tempo com Deus, se não temos ficado com Ele, é preciso mudar, é preciso converter-nos. Antes de arrumar as nossas desculpas, antes de nos justificar com todos os afazeres que temos, é verdade, encontremos tempo para estar com Deus. Este seria um bom propósito para o dia de hoje, para que de fato nós possamos permanecer na presença de Deus e fazer a sua vontade. Deus não nos chamou para qualquer coisa, nos chamou para viver e cumprir a sua vontade no meio daqueles que Ele nos confia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, podemos perceber na listagem dos 12 discípulos apóstolos de Jesus que cada um tem o seu modo de ser, cada um tem a sua história, cada um deixou isto ou aquilo, e há inclusive aquele que o traiu. Qual destes nós somos? Como é que nós temos nos comportado diante do chamado de Deus e da sua presença? Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude e interceda por nós, para que saibamos nós, todos nós, responder o chamado que Deus faz a cada um de nós, assim como ela soube, sem colocar empecilhos, sem arrumar desculpas, sem dar justificativa de que não teríamos tempo ou condições de cumprir aquilo que Deus espera de nós. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude a responder este chamado que Deus faz na vida de cada um de nós.